Boa noite, amada igreja. Por favor, João. Graça e paz, amém? Mais uma vez estamos na casa do nosso Pai, cultuando e louvando o santo nome dEle. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Colossenses. Colossenses fica ali depois de Efésios. Né, vem aí 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios e depois Colossenses. Capítulo 1, nós vamos ler uma pequena passagem, porém essa passagem tem muito a falar com cada um de nós. Colossenses capítulo 1, versículos do 13 ao 17. Amém, irmãos? Vamos ler? Colossenses capítulo 1, versículos 13 ao 17. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Obrigado, João. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele, até aqui. Irmãos, essa, como eu falei, essa é uma passagem pequena, relativamente pequena, mas fala muito com a gente. E eu fico maravilhado, porque quando a gente é convidado pelo nosso pastor, né, para nós trazermos a palavra, o que mais me encanta, irmãos, é o preparo das mensagens. Tem vários livros que eu consulto, e cada livro que eu vou consultando, a gente aprende coisas maravilhosas, que a gente nem fazia ideia como é que era. Quando a gente lê a palavra, quando a gente estuda, quando a gente entende, a gente passa a ver e saber por que tantas pessoas falam com a gente, tantos pastores, o nosso pastor, tanto nos pede para lermos a Bíblia. E realmente a palavra de Deus é maravilhosa, né? O título dessa passagem, irmãos, eu dei como Jesus Cristo, o Criador. E a grande ideia, mais um clique, Mateus, por favor, diz o seguinte: Jesus é o Criador de todas as coisas, por isso devemos permitir que Ele tome o primeiro lugar em todas as áreas de nossas vidas. Jesus é o Criador de todas as coisas, por isso devemos permitir que Ele tome o primeiro lugar em todas as áreas das nossas vidas. Amém? E como falou aí o louvor, né? Exultai, exultai, vinde todos louvai, Jesus, Senhor, Salvador e Jesus, Redentor. E Deus já começou a falar comigo, né? Porque o primeiro, dá mais um clique, Mateus, por favor. A primeira parte vai dos versículos 13 e 14, eu coloquei Jesus, nosso Redentor. Então, Jesus já começou a falar comigo, ó, você está no caminho certo. Você foi obediente em ouvir isso aí. Irmãos, a gente vai ver no versículo 13, né, que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, com F maiúsculo, do seu amor. Está falando claramente do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de nós entrarmos propriamente na palavra, quero trazer algumas informações bem importantes para os irmãos, para que a gente entenda melhor o que Paulo quis falar aos colossenses daquela época, e o que Deus quis falar naquela época, e o que Deus quer falar conosco ainda hoje. Paulo vai escrever essa carta, irmãos, preso, provavelmente em Roma. E além de Colossenses, Paulo vai escrever Filipenses, Efésios e Filemão. Então, são 4 cartas que Paulo
escreve preso. E Paulo vai escrever aos Colossenses com os dois propósitos fundamentais para aqueles irmãos. O primeiro deles é elogiar a alegria e a fé que aqueles irmãos tinham em Cristo. E o segundo, talvez o mais importante objetivo, é que Paulo vai escrever para aqueles irmãos para alertá-los sobre a heresia que estava vindo para a igreja de Colossos. E falando de heresia, irmãos, temos visto muitas heresias no dia de hoje. Sim ou não? Com certeza, né? Cada coisa absurda que a gente vê e a gente passa a entender por que a palavra de Deus falou tanto naquela época e ela continua falando aos dias de hoje. Como diz nosso pastor, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, que a revista do mês que vem, e por aí vai. O comentarista Warren Wiersbe vai dizer que alguns estudiosos da Bíblia acreditam que Colossenses seja a epístola mais profunda que Paulo vai escrever. Vivemos num tempo de tolerância com o erro e de intolerância com a verdade. É o que mais tem acontecido. Homens pervertidos, reprovados quanto à fé, e com arrogância levantam as suas bandeiras e disparam suas armas, tentando desacreditar e até mesmo ridicularizar o nascimento virginal de Cristo, a sua morte vicária, a sua ressurreição corporal e a sua santidade imaculada. Porém, todo aquele que se levanta contra o Filho de Deus será reduzido a pó, pois ninguém pode lutar com o eterno e prevalecer. Homens egoístas, falando uma sapiência totalmente enganosa, escarnecem das Escrituras Sagradas e rotulam os cristãos como pré-históricos. A Bíblia, irmãos, tem saído vitoriosa dos ataques mais perversos e das fogueiras mais importantes, mais intolerantes que temos visto. Hernandes Dias Lopes vai dizer que a voz dos críticos se cala, suas obras cobrem-se de poeira, mas a palavra de Deus prospera gloriosamente. Na verdade, a Bíblia é a bigorna de Deus que tem quebrado todos os martelos dos críticos. Amém, irmãos? E naquela época, irmãos, naquele contexto ali de Colossos, os gnósticos, por acreditarem que a matéria era essencialmente má, diziam que se Jesus era Deus, é Deus, ele não pode ser humano. E se ele é humano, ele não poderia ser Deus. Isso é uma baita heresia, uma enorme heresia. O arianismo pregava que Jesus não era coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Livros e mais livros são despejados no mercado literário, tentando desacreditar no bendito Filho de Deus. E negam sua divindade, outros negam sua humanidade, e ainda há aqueles que atacam a sua impecabilidade. O único que não cometeu nenhum pecado foi exatamente nosso Senhor Jesus Cristo. A carta de Paulo aos Colossenses acentua a verdadeira primária do cristianismo, de que o universo não é o resultado de uma geração espontânea, nem de uma explosão cósmica, muito menos de uma evolução de bilhões e bilhões de anos. Antes de um mundo visível e invisível, é a obra da criação de Deus através e por meio de Jesus Cristo. Um certo comentarista, Richard Dawkins, um escritor que é o patrono do ateísmo, ele chega a escrever um livro muito abusado, onde ele vai colocar o título Deus, um delírio. Olha que ponto nós chegamos, irmãos. Um ateu, o patrono dos ateus, vai lançar um livro, Deus, o delírio. E muito provavelmente, irmãos, esse livro deve ter vendido muito, infelizmente. Infelizmente. O criacionismo não é apenas um artigo de fé, mas também uma verdade científica. O relato da criação no livro de Gênesis não é mitológico, mas ele é literal. Totalmente literal.
A doutrina da criação está presente em toda criatura, e Paulo vai reafirmar de modo incisivo nesta carta. A ideia de que o homem pode chegar a Deus pelos seus esforços, méritos, esoterismo e sincronismo, sem o sacrifício expiatório de Cristo, não é apenas enganoso, mas é principalmente maligno. É maligno, é satânico, irmãos. É uma falsa humildade acreditar que o homem pode chegar até Deus por meio de seus esforços próprios. E tem muita gente ensinando isso. Tem muita gente ensinando que é preciso crer em Deus, mas é preciso também fazer algo. E isso é totalmente enganoso. Tanto que a gente vai observar lá em Efésios 2, versículos 8 e 9. A palavra de Deus nos diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, com apenas esses dois versículos da Bíblia inteira, a gente pode ficar tranquilo. A gente tem que ter consciência plena de que a salvação só vem por meio da graça de Cristo. A gente não pode nada, a gente não faz nada se não for a graça do nosso Senhor nas nossas vidas. Negar o criacionismo, irmãos, é desprezar a inerrância e a infalibilidade das Escrituras. A doutrina da criação está presente em toda a Escritura. E Paulo reafirma isso de um modo muito expressivo nessa carta aos Colossenses. É muito interessante, ao mesmo tempo maravilhoso, o fato de que uma epístola tão importante como essa fosse enviada a uma cidade tão pequena e tão insignificante como estava sendo naquela época, Colossos. O fato que pode parecer pequeno aos olhos dos homens, com frequência, e na maioria das vezes, pode ser enorme, de enorme importância para Deus. Mesmo aquela cidade, naquela época, ela tinha sido muito grande anteriormente, mas na época que Paulo escreveu essa carta, não. Colossos estava devastada. Colossos, irmãos, era uma cidade que vivia das glórias do passado e ficava aproximadamente 160 quilômetros ali de Éfeso, que era a capital da província da Ásia Menor naquela época. Situado no Vale do Lico, Colossos ficava numa das regiões mais férteis do mundo e chegou a ser um grande centro de tecelagem. Alguns historiadores vão dizer que em Colossos se fabricava uma das melhores lãs de todo o mundo. Porém, ela havia se decaído. E entrando propriamente no versículo 13, irmãos, a gente vai observar que o legalismo judeu, associado à filosofia grega, foi um dos grandes problemas que se infiltravam, ou que estava se infiltrando ali na igreja de Colossos. As sinagogas daquela região, do Vale do Lico, tinham uma reputação de frouxidão e abertura para a especulação que tinha no mundo helenista. Colossos era um canteiro fértil para o paganismo sincrético, ou seja, os gnósticos, os pagãos estavam vindo para tentar inculcar naqueles irmãos, tentar passar para aqueles irmãos uma ideia totalmente diferente de que Epáfras, que foi quem fundou aquela igreja, havia pregado a eles. O escritor Ralph Martin afirma que a igreja de Colossos estava sendo exposta a um falso ensino, que Paulo considerava uma negação do evangelho que lhe foi pregado. Essa carta é uma resposta vigorosa de Paulo diante da notícia do ensino estranho que aquela igreja estava passando. Para o comentarista Donald Guthrie, a heresia de Colossos era um sincronismo judaico-gnóstico. Nessa mesma linha de pensamento, Russell Shedd vai explicar que essa heresia era uma mistura ou um apanhado de elementos judaico e gnósticos ao mesmo tempo. Bruce Barton vai dizer que o sistema filosófico do gnosticismo ensinava que a salvação podia ser obtida através do conhecimento em vez da fé. Olha que absurdo.
e que esse conhecimento era esotérico e somente poderia ser adquirido por aqueles que tinham sido iniciados nos mistérios do sistema gnóstico. É muita heresia, irmãos. É muita heresia. Outro teólogo, Warren Wiersbe, destaca que os gnósticos se viam como conhecedores das verdades profundas de Deus. Eles se achavam os maiorais, os mais conhecedores. Eles se consideram uma espécie de nobreza espiritual. Por meio do conhecimento esotérico, eles achavam que eles avançariam em sua perfeição. Olha que absurdo. Os gnósticos, irmãos, diziam que é impossível que aquele que é essencialmente santo possa ter comunhão com aquele que é essencialmente mau. Mas é totalmente o contrário. Cristo, sendo santo, teve uma perfeita comunhão comigo e contigo, que somos pecadores. Ele continua sendo o nosso Deus, jamais irá nos abandonar. Enquanto o gnosticismo colocou a matéria em oposição a Deus, matéria carne, né? A encarnação traz o Deus transcendente para dentro da nossa humanidade. Olha que maravilhoso, irmãos. A encarnação traz o Deus transcendente para dentro da nossa humanidade. Cristo, né? O Senhor Deus desce dos céus e se entroniza em nós. Não é a matéria em oposição a Deus, o antagonismo fundamental, mas é o meio pelo qual Deus se revela no corpo de Cristo. Não é a matéria o obstáculo ao progresso, mas o veículo pelo qual Deus nos salva por meio da cruz e do túmulo vazio. Amém? Essa carta, irmãos, essa heresia, melhor dizendo, foi tão devastadora que foi preciso que os autores escrevessem 8 livros do Novo Testamento para combater essa heresia. Colossenses, 1º e 2º Timóteo, Paulo vai falar sobre essa heresia, Tito e ainda o evangelista João, nas suas 3 cartas, e ainda Judas vai escrever também a respeito dessa heresia. O apóstolo Paulo, irmãos, combate essa heresia afirmando que Jesus é o Criador do mundo, visível e invisível. Visível e invisível. Inclusive, ele é o Criador dos anjos. Porque naquela época também havia heresia de que os anjos deveriam ser adorados. Sem perder a sua santidade, ele, Cristo, se encarnou e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o sustentador do universo, o redentor da humanidade. Jesus Cristo é o primeiro na natureza, na igreja, na ressurreição, na ascensão e na glorificação. Ele é o único mediador, salvador e fonte da vida, porque só ele, só Cristo, só em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Paulo nos mostra, irmãos, que Cristo não é uma emanação de Deus, mas a própria imagem do Deus invisível. Cristo, meu irmão, minha irmã, não é um ser intermediário por meio do qual o mundo material veio existir, mas ele é o próprio Criador do mundo, tanto visível quanto invisível. Cristo não é um espírito iluminado que veio conduzir o homem a Deus pelos atalhos do conhecimento místico e esotérico. Não, muito pelo contrário. Mas Cristo é o Redentor que veio ao mundo para resgatar o homem pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. John MacArthur, comentando esse versículo 13, vai dizer que o termo nos resgatou significa atrair para si mesmo, ou resgatar, referindo-se à libertação espiritual do crente por Deus do reino de Satanás, que é o reino da escuridão. É o reino da escuridão. E a palavra utilizada aqui, reino, está no sentido básico. É um grupo de pessoas governadas por um rei. Mais do que apenas o reino terreno milenar futuro,
esse meio eterno fala da esfera da salvação, em que todos os crentes vivem um relacionamento espiritual, corrente e eterno com o nosso Deus. Esse é o nosso relacionamento, sob os cuidados e autoridade de Jesus Cristo. Ele nos libertou das trevas, é o que Paulo vai falar no versículo 13. Existe o império do mal em ação no mundo. O mal, irmãos, é uma realidade concreta. É uma realidade concreta. Existe um ser maligno, corrompido, que governa este reino de trevas. O Deus desse reino é Satanás. Ele é chamado de diabo, maligno, tentador, destruidor, pai da mentira, assassino, príncipe das trevas, Deus deste século, dragão e antiga serpente. Esse reino é das trevas, porque o reino da escravidão, do pecado, da devassidão, da mentira, do engano, da condenação eterna. O reino das trevas é o reino que vive em luta contra o nosso Deus. O homem não pode escapar das garras deste valente por si mesmo. Eu e você não conseguimos, irmão. Não conseguimos, irmãos. O homem natural é prisioneiro desse império, é escravo do pecado, anda segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Um certo comentarista vai dizer que o homem não é libertado por resolução humana e luta própria, não por desesperados esforços, nem por lágrimas amargas e bons propósitos. O homem, ou seja, eu e você, somos libertos somente por Cristo Jesus. Amém? Somente Ele, irmãos, é o nosso Redentor. Não precisamos mais servir ao cruel inimigo. Deus é o único que pode nos libertar desse império das trevas. Somente Deus. A libertação vem de Cristo e não do homem. O poder das trevas não pode ser quebrado pela força humana, mas somente pode ser quebrado pela ação divina. O verbo libertou, que está sendo usado aqui no tempo passado, libertou. Então, vem logo no início. Ele nos libertou. Isso quer dizer, irmãos, que libertou está no tempo passado. É algo que passou. Significa, meu irmão e minha irmã, que a nossa libertação foi completamente consumada. Nós somos livres pelo poder de Cristo em nossas vidas. Deus nos transportou para o reino de seu Filho amado. Deus montou uma operação de resgate. Olha, eu achei muito interessante. Deus montou uma operação de resgate para libertar os pecadores do poder das trevas. William Hendrickson, outro excelente escritor, vai dizer que Deus nos tirou do reino obscuro das ideias falsas e imaginárias para nos introduzir na terra que é banhada pelo sol do conhecimento claro, do conhecimento de Deus. Arrancou-nos da miserável masmorra das cadeias intoleráveis e dolorosos lamentos ao palácio de uma liberdade gloriosa e belas canções. Outro comentarista, William Barclay, vai destacar que foi um traslado das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da condenação para o perdão, do poder de Satanás fomos transportados para o poder de Deus. Para o poder de Deus. Outro comentarista vai dizer que o reino de Cristo é o domínio cósmico de Cristo, adquirido por Ele mediante sua morte na cruz e a sua ressurreição pelo poder de Deus. A salvação implica uma mudança radical de domínio sobre a nossa vida. Trazendo um pouquinho o que o João falou, aqueles personagens ali, né, de 1 Samuel, eles tinham necessidade de ter ídolos. Eles tinham necessidade de adorar alguém. Mas quando nós estamos em Cristo, nós precisamos ter uma mudança radical. Nós precisamos ter um domínio da nossa vida. Não é fácil, irmãos, porque o inimigo, todo tempo, ele tenta nos tirar da presença do Senhor. Mas em Cristo, nós podemos.
Em Cristo nós somos capazes. Com nossas forças, jamais, mas em Cristo, sim. Antes estávamos no império das trevas, sob o domínio cruel e opressor de Satanás. Antes estávamos no cativeiro do diabo, acorrentados pelo pecado. Agora estamos livres e salvos. Fomos não apenas libertos do império das trevas, mas também transportados para o reino da sua luz. Agora Cristo, e não mais Satanás, domina sobre nós. Já estamos no deleite antecipado da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, vivemos no reino da luz, do amor, da paz, da vida eterna, e não pertencemos mais ao antigo império. Onde reinava o ódio, agora estamos no reino onde quem domina é o amor divino. É o amor divino. Deus nos redimiu, irmãos, para sermos sua propriedade exclusiva. A redenção significa libertar um prisioneiro ou um escravo mediante pagamento de um resgate. E eu fui resgatado, e você foi resgatado, através do sacrifício de Cristo naquela cruz, através do sangue de Cristo derramado. Essa redenção implica libertação da maldição e da escravidão do pecado. Como Deus é justo e nós somos pecadores, não poderíamos ser justificados sem que a lei fosse cumprida e a justiça fosse satisfeita. Então, Deus providenciou o substituto perfeito para morrer em nosso lugar, para morrer em nosso favor. Deus propiciou a si mesmo pela morte de Cristo. O perdão removeu a barreira entre o Deus Santo e o homem pecador. A igreja é a comunidade dos perdoados. Só gente perdoada, irmãos, pode entrar no céu. Eu, quando li essa frase, eu falei, rapaz, faz todo sentido. Você acha que alguém não perdoado vai entrar no céu? De forma nenhuma, irmãos. Precisamos ser perdoados e precisamos perdoar uns aos outros. Amém? O perdão removeu a barreira entre o Deus Santo e o homem pecador. A igreja é a comunidade dos perdoados. Por meio da remissão dos pecados, somos transferidos da posição de réus condenados para a posição de filhos amados. Antes nós éramos réus e agora nós somos filhos. Quando um filho peca contra seu pai, ele não deixa de ser filho. Ele continua sendo filho. Ele perde a comunhão, mas não a filiação. É engraçado que a gente aprende isso lá na escola, nas aulas, né, do batismo, a gente aprende isso. Tem um exemplo bem claro sobre isso. Por meio de Cristo, irmãos, através da confissão dos nossos pecados, podemos receber constantemente o perdão e a restauração com Deus. Ou seja, quando nós erramos, devemos confessar o nosso pecado a Deus. Se verdadeiramente nos arrependermos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Fiel e justo para nos perdoar. Dando mais um clique, irmão Mateus. A segunda parte, irmãos, dessa passagem, eu titulei como Jesus, o nosso Criador. Versículos 15 a 17. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, soberanias, quer principados e potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Algumas perguntas, irmãos, para poder pensarmos e refletirmos. Qual é a origem do universo? O que trouxe o universo à existência? Existe mais do que um mundo no universo? Existe a dimensão física ou espiritual no universo? Qual o propósito da criação? Essa pergunta aqui eu achei fantástica. O que mantém, irmãos, o universo harmoniosamente funcionando? Eu acho que vocês fazem ideia do que mantém, né? Eu acho que vocês fazem ideia. O apóstolo Paulo, irmãos, vai nos responder essas perguntas aqui agora. É apenas esses 3 versículos.
Paulo vai negar, irmãos, a teoria da evolução natural, que muitos falam. Existe um livro chamado Origem das Espécies, de Charles Darwin. Esse é um autor bem famoso aí na época lá de escola, né, 7ª, 8ª série. Ele lançou um livro, que é esse livro, A Origem das Espécies, em 1859. E esse livro, irmãos, contém nada menos do que 800 verbos no futuro do subjuntivo. Suponhamos. Irmã Roberta hoje está aí. Se eu estiver errado, não me corrija. No futuro do subjuntivo, suponhamos. Como que uma pessoa vai escrever um livro e vai falar 800 vezes eu suponho? Irmão, se eu estou supondo alguma coisa, eu não tenho certeza. Sim ou não? Se eu estou supondo, pode ser que seja verdadeiro, pode ser que não seja. E como que uma pessoa escreve um livro onde tem 800 verbos, suponhamos? É incrível, né? Como inimigo astuto. A evolução é uma suposição improvável, uma hipótese que procura ficar em pé escorada no frágil bordão. É uma teoria falaciosa, enganosa. Mesmo que a sua mentirosa teoria fosse verdade, falando a respeito de Charles Darwin, ela ainda se chocaria com o máximo problema. Como explicar a origem da vida? De onde surgiu o primeiro ser vivo? Surgiu espontaneamente? Veio de algum material? E esse material veio de onde? O renomado cientista Louis Pasteur pôs à mostra a fragilidade dessa teoria da geração espontânea, demonstrando que a vida só pode vir de vida. Meu irmão, a minha criação e a sua criação só tem um propósito, só tem uma resposta. Veio de Cristo, veio de Deus, veio do nosso Senhor, veio do nosso Salvador. Não tem outra solução. Ou seja, a vida só pode vir da vida, ou seja, do nosso Criador, mais ninguém. Alguns cientistas tentam conciliar o cristianismo com o darwinismo. Olha que absurdo. A criação com a evolução. Mas isso é totalmente impossível. O diretor do Projeto Genoma, chamado Francis Collins, em seu livro A Linguagem de Deus, ele conta como abandonou o ateísmo, olha que interessante, para adorar o cristianismo teísta. Ele se confessa um cristão, mas tenta conciliar o cristianismo com a evolução darwinista. Isso totalmente, é como água e óleo, né? Não se mistura. Cristianismo com darwinismo não se mistura. É completamente separado. O caminho que encontrou para juntar essas duas vertentes, né, o cristianismo com o darwinismo, foi negar a historicidade que se encontra lá em Gênesis 1 e 2. Meu irmão ou minha irmã, se é impossível nós tirarmos uma palavra sequer da palavra de Deus, como que um autor não vai reconhecer 2 capítulos da Bíblia? Os 2 principais, um dos 2 principais, digamos assim. É impossível. Por aqui a gente já vê que é uma pessoa totalmente demoníaca. Totalmente. Não é possível negar a criação como registrado nas Escrituras e ainda ser um cristão verdadeiro. Não tem como. A ciência corretamente interpretada sempre estará afinada com a verdade da Escritura, porque ambas têm o mesmo autor, tanto a ciência quanto a Escritura, que é Deus, que é o nosso Senhor. Ele é o Criador de tudo, ele estava com o Pai na criação. Como podemos ver no Evangelho de João, capítulo 1, do 1 ao 3, João nos disse assim: no princípio era aquele que era a palavra, ou algumas traduções, no princípio ele era o verbo, e tanto algumas traduções, verbo como a palavra, sempre com letras maiúsculas. Ele estava com Deus, e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ou seja, tanto João quanto Paulo estão afirmando categoricamente: Cristo estava na criação, Cristo é o Criador de tudo. Não tem a menor dúvida. Por fim, irmãos, Paulo vai refutar, vai combater a perenidade da matéria. A matéria foi criada, portanto, não é eterna. Só Deus é autoexistente.
e autossuficiente. Só Deus. Tudo que existe é contingente, é temporal, é totalmente dependente dele. Nós somos totalmente dependentes de Deus. De Deus. O apóstolo Paulo vai afirmar lá em 1 Timóteo 6,16. Deus como Espírito é invisível, e sempre será. E no próprio capítulo, no versículo 15, a gente vai ver, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele quem? Cristo. Cristo Jesus. Mas Jesus é a sua visível expressão. A palavra imagem, que Paulo vai falar aqui, significa uma representação e uma revelação exata de Deus. Cristo não é uma cópia de Deus, mas a encarnação do divino no mundo dos homens. O próprio Jesus vai falar, aí no Evangelho de João 14:9, quem vê a mim, vê o Pai. João 10:30, Jesus vai afirmar, eu e o Pai somos um. Desta forma, o apóstolo Paulo é categórico, porque nele habita corporalmente, lá em Colossenses 2:9, um pouquinho depois aí, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo, o Deus invisível tornou-se visível e palpável. Ele é o espelho por meio do qual contemplamos a face de Deus. O Deus invisível tornou-se visível a nós por meio de Cristo. O Deus transcendente tornou-se carne e habitou entre nós por meio da pessoa de Cristo. Quem quiser saber quem é Deus, é muito simples, irmãos. Olhe para Cristo. Quer saber quem é Deus? Quer conhecer Deus? Conheça Jesus Cristo. Conheça a palavra de Deus. Quem quiser saber quem é Deus, olha para Cristo. É só olhar para Jesus, qualquer pessoa verá Deus. Quem quer saber como Deus é, considere atentamente a pessoa de Jesus Cristo. Seu amor e sua indignação, sua misericórdia, sua denúncia dos hipócritas, sua humildade, sua majestade, sua atitude de servo e seu senhorio. Tudo isso aponta para Deus, para o Filho de Deus. O fato de Cristo ter vindo do céu à terra, isso nos mostra que Ele é o único que pode nos levar da terra para o céu. Ele veio, irmãos. Ele vai voltar para que nós retornemos com Ele para o céu. Aleluias. O fato de ele ter vivido como homem, ministrando ajuda e socorro aos necessitados, nos mostra que Deus se importa com o homem. Mostra que Deus se importa comigo e contigo. O fato de ele ter morrido na cruz pela mão de homens pecadores nos mostra que Deus ama infinitamente a humanidade a ponto de dar o seu próprio Filho para nos salvar. Para nos salvar. Jesus Cristo, irmãos, tem a mais alta honra na criação. A expressão primogênito da criação não se refere à natureza temporal, ao tempo de nascimento. Antes, é um título de honra. Significa que Jesus é o primeiro em importância. Carrega a ideia de prioridade, superioridade, proeminência e supremacia. Esses são os adjetivos que a gente pode dar para Deus. Ele é a prioridade, Ele é superior, Ele é proeminente, Ele é supremo. Todas as leis e depósitos que guiam a criação, bem como o governo do universo, residem nele. Jesus é a fonte originária de tudo que existe no céu e na terra. As galáxias desse universo imenso foram criadas sobre as suas mãos. O mundo visível e invisível são obras de Cristo. Tudo que os olhos humanos são capazes de contemplar, assim como o invisível, ou que está fora do alcance dos sentidos humanos, tudo se iniciou no plano do poder do nosso Senhor Jesus. A expressão por meio dele descreve Cristo como um instrumento imediato da criação. Cristo é o agente do poder criador de Deus. Ele é o verbo criador. Paulo conclui: tudo foi criado para Ele. A expressão para Ele, irmãos, indica que Cristo
é o alvo da criação. Cristo é o alvo da criação. O mundo foi criado para o Messias. O universo tem uma grande finalidade: render a Jesus todo louvor e toda glória. Diante dele, todo joelho se prostrará no céu, na terra e debaixo da terra. E todos irão confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. O universo inteiro deve celebrar a glória do nosso Senhor Jesus. Todo o universo. Quando contemplamos o universo à noite, vemos milhares de estrelas acima de nós. E é por meio de Jesus e para Jesus que essas imensas esferas ardentes seguem a sua trajetória. Mas também aquela pequena flor silvestre que ninguém vê, ela floresce para glorificar a Deus. Amém? Paulo vai usar aqui, irmãos, três preposições para descrever a preeminência de Jesus na criação. Nele, por ele e para ele. Quando vemos a criação, podemos ver que Jesus é a causa primária. Ele é também a causa instrumental. Foi ele quem realizou. Ele é ainda a causa final, porque foi ele quem a fez para o seu próprio prazer e glória. Ele fez a mim, ele fez a você, para prazer e para a glória dele. Jesus é antes de todas as coisas, tanto em tempo como em importância. Jesus não foi criado, ele é o Criador. Ele não teve origem, ele é a própria origem de tudo. Antes de tudo começar, ele existia eternamente em sua sintonia perfeita e feliz com o Pai e com o Espírito Santo. Jesus é o eterno e o Pai da eternidade. Ele habita de eternidade a eternidade. E de eternidade a eternidade, ele sempre foi, sempre é e sempre será Deus. Ele não depende da criação, não deriva a sua glória da criação. Nela depende, nem depende dela, porque ele é o alfa e o ômega. Ele é aquele que está antes, acima e além de todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas. Ele mesmo é a fonte unificadora que mantém todo o universo funcionando perfeitamente. É Jesus, irmãos, quem interliga e dá simetria a todas as leis da física, da química, da biologia, da astrologia. Todas as leis pelas quais o universo é uma ordem e não um caos, refletem a mente de Cristo. A lei da gravidade e as assim chamadas leis científicas não são apenas leis científicas, mas também é sobre tudo as leis divinas. São as leis de Deus que dão sentido ao universo. Toda a lei da ciência é, de fato, uma expressão do pensamento divino. É por essas leis e, portanto, pela mente de Deus que o universo tem consistência e não se desintegra em uma desordem. O mundo tem leis, e essas leis científicas são estabelecidas por Cristo. Jesus Cristo é o centro de todo o universo físico e espiritual. Amém, irmãos? Aleluias. Algumas aplicações, irmãos, para que possamos gravar essa mensagem em nossos corações. A primeira delas, irmão Mateus. Jesus é o libertador e resgatador que nos livra das amarras do inimigo. Estamos livres do pecado, irmãos, e das amarras de Satanás, por causa da morte de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo, por causa do resgate que Cristo fez por nós, por causa do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Somos totalmente dependentes dele. Somos totalmente dependentes de Cristo. Mais um clique, Mateus, segunda aplicação. Jesus, irmãos, não apenas reflete Deus, mas como Deus, ele revela Deus para nós. Jesus é a imagem
e não a imitação de Deus. O fato de Jesus ser o primogênito da criação não significa que ele mesmo é uma criatura, não. O primeiro de uma grande linhagem, pelo contrário, ele é o anterior, diante e exaltado, muito acima de toda criatura. Como primogênito, ele é o herdeiro e governante de tudo. Ele é o criador do universo. Jesus Cristo é a fonte de toda a criação. A criação é um fato histórico, pois permaneceu no tempo definido que a Bíblia chama de o princípio. Jesus Cristo, irmãos, é o verbo dinâmico da criação. Ele trouxe à existência o que não existia, com o poder da sua palavra. Tudo foi feito por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. O coração de Cristo, meu irmão, minha irmã, desejou o mundo, a mente de Cristo planejou o mundo, a vontade de Cristo concebeu o mundo, e a palavra de Cristo trouxe o mundo à existência. Amém? Irmãos, essa palavra que Deus tinha para falar conosco nessa noite, tá? Porém, antes de finalizar, antes de orarmos, para irmos para as nossas casas, eu queria fazer uma pequena correção. Eu fiquei um pouco preocupado com o horário no domingo, na minha pregação. Eu cometi um pequeno equívoco, onde eu falei que o evangelista João, né, era primo de Jesus. E não, na realidade, foi o outro João que é primo de Jesus. E a gente, como crente, a gente tem que ter a humildade, a hombridade de assumir o pequeno equívoco aqui. Tá bom, irmãos? Então, João, quem escreveu o Evangelho, as 3 cartas e Apocalipse, não é primo de Jesus, tá bom? Só para ficar bem claro para vocês. Vamos orar, irmãos? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Amantíssimo e eterno Deus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor criaste para a sua própria glória e para que nós tivéssemos o prazer, Pai, de desfrutar, Deus, as maravilhas que o Senhor fez para cada um de nós, Pai. Porque podemos observar, Deus, todas as plantas, todas as árvores, todos os pássaros, todos os seres humanos, Deus, que o Senhor criou, Pai. Obrigado por tudo, Deus. Obrigado porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor se entregou por nós, porque o Senhor se encarnou, Pai. O Senhor saiu do céu para nos salvar, Pai, para sofrer por nós naquela terrível morte de cruz. Porque só o Senhor, Deus, tem a capacidade, só o Senhor é livre de pecados para que possa levar sobre si os nossos pecados, Pai. Por favor, Deus, da mesma forma que o Senhor nos trouxe hoje para essa igreja, da mesma forma que o Senhor nos deu uma ótima semana, que o Senhor continue, Deus, trabalhando conosco, nos protegendo, nos livrando do mal, de toda investida de Satanás em nossas vidas, Pai. Guarda cada irmão aqui presente, cada irmã presente, cada família, cada criança, Deus. Que essas palavras, Deus, possam ser gravadas, Pai, nas nossas mentes, nos nossos corações, Deus. E que saiamos daqui pessoas melhores, crentes melhores, Pai. Por favor, Deus, nos dê um maravilhoso restante de noite para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém e amém. Está encerrado o culto, irmãos.